Fala galera, estamos de volta aí, professor Geraldo Neto. Vem comigo, não vamos desperdiçar a oportunidade das nossas vidas de lutar por um futuro melhor, então vamos ser aprovados aí no concurso público. Nós estamos dando continuidade ao estudo da Lei 10.261 de 1968, perfeito? Que é o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo, tá? Vamos lá. Na aula passada a gente parou no artigo 81 e como a gente já tinha estourado o tempo de gravação, a gente parou para dar continuidade agora. Olha só, os tempos adiante enunciados serão contados, tá? Essa é a nova redação. Para efeito de concessão de adicional por tempo de serviço, sexta parte, aposentadoria e disponibilidade. Então vamos lá, para efeito de concessão de adicional por tempo de serviço, sexta parte, aposentadoria e disponibilidade. Aqui, ó. O do afastamento nos termos do artigo 65 e 66, junto a outros poderes do Estado, a fundações instituídas pelo Estado ou empresas em que o Estado tenha participação majoritária pela sua administração centralizada ou descentralizada, bem como junto a órgãos da administração direta da União, de outros estados e municípios e suas autarquias. Perfeito? Vamos lá. O de afastamento nos termos do artigo 67, inciso 2, para efeito de disponibilidade e aposentadoria, o de licença para tratamento de saúde. Então, ainda que ele esteja em disponibilidade, ainda que eu venha contar aquele tempo para a aposentadoria, se ele tirou alguma licença para tratamento de saúde, ela conta como de efetivo exercício para esse período aí, ok? Vamos lá. Aqui ele diz aqui quais foram as alterações feitas. Vem. Artigo 82. O tempo de mandato federal e estadual, bem como o municipal, quando remunerados, será contados para fins de aposentadoria e de promoção por antiguidade. Então, cuidado, aqui o examinador, ele bota antiguidade mais merecimento. Não é, tá bom? É somente por antiguidade. Até porque o tempo que você estiver exercendo o seu mandato federal, por exemplo, deputado, senador, ou então estadual, como deputado estadual, ou governador, ou municipal, como prefeito, como vereador, o tempo que você permanecer, ele vai sendo contado para efeitos de aposentadoria. Por quê? Porque você não deixa de contribuir para o regime previdenciário. Não é assim, você saiu e pronto, acabou, virou as costas. Não, você continua contribuindo para o regime de previdência. Perfeito? Foi? Olha só, e de promoção por antiguidade. Óbvio, por quê? Você vai junto com a galera daquela turma que você entrou dentro do teu concurso, ok? Agora, não há de se falar em promoção por merecimento, porque você não está lá dentro trabalhando, então não tem como auferir aqueles fatos elencados para que você seja merecedor de uma promoção, ok? Até porque você está afastado daquele cargo. Parágrafo único. O disposto nesse artigo aplica-se à hipótese de nomeação de prefeito, conforme eu já havia falado para você. Artigo 83. Para efeito de aposentadoria será contado o tempo em que o funcionário esteve em disponibilidade. Perfeito? Por quê, gente? Seria injusto por parte do governo, por parte da administração pública, por parte do Estado, o tempo que o servidor público fica em disponibilidade, ele não está lá porque ele quer, ele está lá porque ou o cargo dele foi extinto ou declarado desnecessário. Então ele está em disponibilidade, recebendo proporcionalmente ao tempo de serviço, até o adequado aproveitamento em algum outro cargo que seja compatível com as nuances do cargo que anteriormente ele desenvolvia. Então, ele não tem que pagar por isso. Por isso que, para efeito de aposentadoria, o tempo em que ele permaneceu em disponibilidade será contado. Ok? É vedada a acumulação de tempo de serviço concorrente ou simultaneamente prestado em 2 ou mais cargos ou funções, a União, Estado, município ou autarquias em geral. O que é isso? A gente sabe que, via de regra, é vedado a acumulação de cargos públicos e eu tenho exceções. E essas exceções estão lá no artigo 37, inciso 16 da Constituição Federal, que eu vou falar, essas 3 é óbvio que a gente tem outras espalhadas pela Constituição Federal, mas vamos lá. 2 cargos de professor, 2 de profissionais da saúde com profissões regulamentadas, ou um técnico ou científico com um
cargo de professor. Então, se ele trabalhou 10 anos em um, 10 anos no outro, quer dizer que ele já tem 20 anos de serviço público? Negativo, quer dizer que ele tem 10 anos de serviço público, porque essa acumulação aqui, ó, é vedada a acumulação de tempo de serviço concorrente ou simultaneamente prestado. Porque ele trabalhava naqueles 2 cargos. Então eu não vou juntar esses 2 períodos para poder contar em dobro, ou somá-los, entendeu? Não posso. É o que fala o artigo 84. Parágrafo único. Em regime de acumulação, é vedado contar tempo de um dos cargos para reconhecimento de direitos ou vantagens no outro. Não será computado para nenhum efeito o tempo de serviço gratuito. Então vamos lá. Deixa eu falar 2 coisinhas. Dentro do parágrafo único aqui, ele diz o seguinte: você sabe que você tem, por exemplo, adicional por tempo de serviço. Então, se eu tenho 2 cargos, eu tenho o cargo 1 e eu tenho o cargo 2. Eu não posso pegar o tempo que eu tenho no cargo 2 para computar em adicional por tempo de serviço no cargo 1. Entendeu? Ele diz aqui, ó, em regime de acumulação é vedado contar tempo de um dos cargos para reconhecimento de direitos ou vantagens no outro. Então eu não posso fazer isso. Agora é óbvio, se eu ocupava o cargo 2, aí beleza, eu fui aprovado em um concurso público para o cargo 1, eu peço a exoneração para poder tomar posse aqui, porque eles não são acumuláveis. Beleza, aí eu levo em consideração o tempo que eu prestei, porque ele não vai ser desenvolvido de forma simultânea, de forma paralela. Entendeu? Foi ou não foi? Vamos embora. E por fim ele diz que não será computado para nenhum efeito tempo de serviço gratuito. A gente sabe que é vedado a prestação de serviço gratuito para a administração pública, porém, existem alguns tipos de trabalho, por exemplo, o trabalho como mesário, ele vai ser desenvolvido de forma gratuita. Tá? E aí eu não vou computar esse tempo, por exemplo, de maneira alguma, aqui dentro, aqui nos moldes do artigo 85. Ok? Vamos lá, que agora a gente vai dar entrada às formas de vacância, ok? Então, Geraldo, eu já estudei outros estatutos federais, já fiz prova para outros estados, e cada um fala uma coisa. Tem um que fala que isso é vacância, tem outro que fala que não é. Eu quero que você fique atento ao concurso que você está focado nesse momento, perfeito? E aqui no Estatuto dos Funcionários Públicos Civis, ele diz que essas são as formas de vacância. Ainda que você tenha lido em alguma doutrina, é outro tipo, tá? Por que eu falo isso? Você tem que pensar o seguinte: quando um escritor de livro, ele vai fazer algum livro e vai falar da parte dos servidores públicos, que ele fala desse tópico, né? Toda doutrina tem, seja na de Pietro, na Marinella, no Eli Lopes Meireles, no Carvalhinho. O que ele vai fazer? Ele vai pegar a regra geral de servidores. E ele vai pegar uma que abarque o maior número de pessoas possíveis no nosso território nacional. Aí ele vai pegar, por exemplo, ele vai dar exemplo do estado de São Paulo, do estado do Rio de Janeiro, do estado do Amazonas? Não. Ele vai fazer o quê? Ele vai pegar a lei federal. Por isso que alguns, geralmente quando a gente vai estudar isso, ele se baseia na lei 8.112. E aí a gente não pode dar mole com relação a isso, porque a gente tem uma lei específica para tratar do nosso concurso aqui. Ok? Vamos lá. Ele diz aqui, ó, a vacância do cargo decorrerá de exoneração, demissão, transferência, acesso, aposentadoria e falecimento. Perfeito? Estamos juntos? A gente vai fazendo observações agora dentro de cada um deles aí à frente. Ó. Dar-se-á exoneração a pedido do funcionário. Então, eu quero que você grave isso daqui na sua cabeça, a pedido do funcionário, porque ninguém pede demissão do serviço público, porque demissão é punição. Ninguém fala, ei, me pune, me demite. Não, demissão é punição. Então, ninguém pede demissão, a pessoa pede exoneração do serviço público. Até aqui, estamos juntos? Vamos lá. A critério do governo, quando se tratar de ocupante de cargo em comissão, e ele deixa claro aqui, ó, ocupante de cargo em comissão, fica a critério do governo. Por quê? Porque isso daqui, ó, trata-se de quê? Ato discricionário. Perfeito? Trata-se de um cargo
ad nutum. O que é isso, Geraldo? Livre nomeação e livre exoneração. Então, ao momento que o governo entender que ele não é mais necessário a presença daquele servidor, ele vai lá e exonera. Ok? O problema é que quando a gente está assistindo, por exemplo, um noticiário, a gente percebe que um servidor que de fato foi demitido, o repórter fala que ele foi exonerado. Então isso confunde um pouco a nossa cabeça. Então não vamos dar mole com relação a isso daí, tá? 3. Quando o funcionário não entrar em exercício dentro do prazo legal. Gente, se lembra que eu falei com vocês lá atrás que o servidor público, ele é nomeado, perfeito? E aí ele vai fazer o quê? Depois de nomeado, ele vai lá firmar o termo de posse. Depois do termo de posse, ele vai entrar em exercício. Foi? Se ele é nomeado e não entra na posse, o ato de nomeação é tornado sem efeito. Agora, porque a nomeação é provimento. Agora, se ele toma posse, ele já é servidor, porque a posse ela é a investidura. Perfeito? E já que a posse é investidura, e ele não entra em exercício, aí sim ele poderá ser exonerado, ok? Não há de se falar em demissão aqui, é exoneração. A demissão será aplicada como penalidade nos casos previstos nessa lei, ou seja, demissão é punição. E a exoneração é uma mera regularização administrativa, que visa romper o vínculo daquela pessoa com a administração pública, mas não há de se falar em caráter punitivo. Perfeito? Então, vamos lá, a gente volta um aqui atrás, aqui, ó, só para poder ficar tranquilo para você aqui, tá bom? Demissão é penalidade, obrigatoriamente dentro de um PAD, processo administrativo disciplinar, ok? Ao passo que a exoneração não é penalidade. Ela é uma mera regularização administrativa, ok? Estamos juntos? Vamos lá. Título 3 da promoção. Olha só, promoção é a passagem do funcionário de um grau a outro da mesma classe e se processará obedecidos, alternadamente, os critérios de merecimento e de antiguidade, na forma que dispuser o regulamento. Então, vamos lá. É quando o servidor ele vai passar o quê? De um grau a outro dentro de uma mesma classe, correto? Os cargos eles são organizados em classes e em graus. Quando ele vai subindo os graus, eu tenho o quê? A promoção, que ele deixa claro aqui pelo texto do artigo 87, que a promoção é a passagem do funcionário de um grau a outro, na mesma classe, ok? Sim ou não, gente? E essa promoção, ela tanto pode se dar por merecimento ou antiguidade. Ou ele mereceu aquela promoção, ou ele foi por conta do seu tempo de serviço, por conta da sua antiguidade. O merecimento do funcionário será apurado em pontos positivos e negativos, ok? Os pontos positivos se referem a condições de eficiência no cargo e o aperfeiçoamento funcional resultante do aprimoramento dos seus conhecimentos. Os pontos negativos resultam da falta de assiduidade e indisciplina. Artigo 89. Da apuração do merecimento será dada ciência ao funcionário. Então, vamos lá. Você já percebeu que ele tanto vai ser analisado positivamente ou negativamente? Positivamente é quando se dá o quê? Na sua eficiência no cargo. A sua eficiência no cargo. Ou seja, ao seu aperfeiçoamento
funcional. Se você olhar o artigo 39 da Constituição Federal, ele diz que é requisito obrigatório para o servidor ser promovido a participação em cursos de aperfeiçoamento, como um requisito de atendimento ao princípio da eficiência. Isso está no artigo 39 da Constituição Federal. Então, dependendo do cargo que você for ocupar, aquele próprio órgão, ele vai disponibilizar cursos para que você se mantenha, que você venha se aperfeiçoando. Perfeito? Tranquilo? E eu também tenho pontos negativos. E esse ponto negativo é o quê? Falta de assiduidade. Perfeito? E também relacionado à indisciplina. Perfeito? Então, ele vai sendo valorado por pontos positivos e pontos negativos, beleza. E aí, eu vou apurando para saber se de fato ele tem ou não tem o merecimento, ok? Vamos lá. Artigo 90. A antiguidade será determinada pelo tempo de efetivo exercício no cargo e no serviço público, apurado em dias. Foi aquilo que eu falei para vocês. Eu apuro em dias. Ok? E a cada 365 dias eu tenho 1 ano, tá bom? Até aqui estamos juntos? Vamos embora. As promoções serão feitas em junho e dezembro de cada ano, dentro de limites percentuais a serem estabelecidos em regulamento, e corresponderão às condições existentes até o último dia do semestre imediatamente anterior. Então, até o último dia do semestre imediatamente anterior, todas as condições existentes do servidor, elas serão levadas em consideração. Os direitos e vantagens que decorrem da promoção serão contados a partir da publicação do ato, salvo quando publicado fora do prazo legal, caso em que vigorará a contar do último dia do semestre a que corresponder. É do conhecimento de todos que quando o servidor ele é promovido, ele vai ter uma melhora na sua remuneração, perfeito? Só que essa melhora, esse aumento remuneratório, ele vai se dar o que? Após a publicação do ato, salvo se o ato for publicado fora do prazo. E aí o caso é que eu começo que isso vigora, começa de fato a contar, a partir do último dia do semestre em que corresponder o quê? Aquela promoção. Vamos lá, parágrafo único. Ao funcionário que não estiver em efetivo exercício, só se abonarão as vantagens a partir da data da reassunção. Mesma coisa. Será declarada sem efeito a promoção indevida, não ficando o funcionário, nesse caso, obrigado a restituições, salvo na hipótese de declaração falsa ou omissão intencional. Vamos lá. O que ele quer dizer com isso? Se o servidor público ele foi promovido, correto? Mas houve um erro da administração pública. Foi uma promoção indevida. O que acontece? Aquela promoção ela é declarada sem efeito, e a partir do momento que ela é declarada sem efeito, ela possui efeitos ex nunc, correto? Então, ó, a regra dela é que ela possua efeitos ex nunc. Perfeito? Porque nesse caso, aqui, ó, não ficando o funcionário, nesse caso, obrigado às restituições. Durante aquele prazo que ele tinha sido promovido, ele recebeu a mais. Ele vai ter que restituir a administração? Não. Ele deixa de ganhar e dali para frente, vida que segue. Não há de se falar em restituição. A não ser que ele declarou de forma falsa ou, aqui, ó, omissão intencional. Ele declarou um tempo de serviço inexistente, ou então ele se omitiu de forma intencional para que recebesse aquela promoção. Ok? Artigo 94. Só poderão ser promovidos os servidores que tiverem o intertício de efetivo exercício
no grau. Vamos lá. Então, só poderão ser promovidos os servidores que tiverem um interstício de efetivo exercício no grau. Em cada grau, ou seja, porque você sabe que a promoção ele vai sair de grau em grau dentro de uma mesma classe. Então, a partir do momento que ele cumpriu o determinado tempo naquele grau, aí show de bola, ele pode ser promovido. Então ele tem que cumprir aquele lapso temporal mínimo, ele tem que ter aquele interstício de efetivo exercício dentro daquele grau, perfeito? Senão, ele não vai ser promovido. Vamos lá. Parágrafo único. O interstício a que se refere esse artigo será estabelecido em regulamento. Por quê? Cada cargo é um cargo, cada órgão é um órgão, beleza? E aqui a gente trata de maneira genérica. Se eles não mencionarem nada, a gente aplica a regra do Estatuto do Estado. Dentro de cada quadro, haverá para cada classe, nos respectivos graus, uma lista de classificação para os critérios de merecimento e antiguidade. Então, olha só, dentro de cada quadro, ou seja, aquela estruturação daqueles servidores públicos, haverá para cada classe dos respectivos graus uma lista de classificação para os critérios de merecimento e antiguidade. Aquela lista vai conter lá, por quê? Princípio da publicidade, princípio da transparência, para que ela possa ser objeto de controle. Perfeito? Parágrafo único. Ocorrendo empate, terão preferência sucessivamente. Vamos lá. Teve um empate lá, de acordo com aquela lista. Então, como é que vai ser essa preferência? Sucessivamente, ou seja, se aqueles continuarem ficando iguais, sucessivamente, eu vou utilizando os critérios aqui elencados, justamente por quê? Para poder eu ter um desempate. Na classificação por merecimento, os títulos e os comprovantes de conclusão de cursos relacionados com a função exercida. Então, ele apresentou, beleza, aí eu desempato. A assiduidade, a antiguidade no cargo, os encargos de família e idade. Na classificação por antiguidade, o tempo no cargo permaneceu empatado? Tem problema. O tempo de serviço prestado ao Estado e depois o tempo de serviço público. O que eu quero dizer para vocês? Às vezes esse cara tem o mesmo tempo, a mesma antiguidade, porém, ele não tem o mesmo tempo no cargo. Correto? Às vezes ele tem o mesmo tempo no cargo do que aquele outro colega. Ao mesmo tempo. Só que ele pode ter o quê? Mais tempo de serviço público prestado ao Estado. Por exemplo, antes dele ser um policial civil de São Paulo, ele foi o quê? Antes dele ser um policial civil de São Paulo, ele foi técnico do Tribunal de Justiça de São Paulo também. Ou seja, ele prestou serviço ao Estado, entendeu? Então, ainda que ele tenha tempo igual ao colega aqui, ele vai ter maior tempo de serviço público ao Estado. Geraldo, eles têm o mesmo tempo de serviço público do Estado. Show de bola. Mas aqui, ó, ele conseguiu comprovar o seguinte, que além, antes de ter trabalhado naquele cargo, que tem o período empatado com o colega, antes dele ter serviço no Estado, que ele tem período empatado com o colega, ele prestava serviço em âmbito federal, ou em outro Estado, ou em âmbito municipal. Ou seja, a linha C, ela é o quê? O tempo de serviço público, ele continua sendo utilizado para o desempate nesse caso, ok? Os encargos de família e, por fim, se tudo tiver igual, a idade, ok? Artigo 96. O funcionário em exercício de mandato eletivo federal ou estadual ou de mandato de prefeito somente poderá ser promovido por antiguidade. Não há de se falar em promoção por merecimento, ok? Estamos juntos? Vamos lá. Artigo 97. Não serão promovidos por merecimento, ainda que classificados dentro dos limites estabelecidos no regulamento, os funcionários que tiverem sofrido qualquer penalidade nos 2 anos anteriores à data da vigência da promoção. Então fiquem atentos aqui que o 97 é importante, que eles não serão promovidos por merecimento, ainda que classificados dentro dos limites estabelecidos do regulamento,
os funcionários que tiverem sofrido qualquer penalidade nos 2 anos anteriores à data de vigência da promoção. Então, vamos lá, qualquer penalidade, seja ela qual for. Cuidado que na hora da prova ele coloca o texto igualzinho e bota assim, ó, salvo advertência. Errado, ele não fez nenhum salvo aqui, ok? Vamos lá, então qualquer penalidade nos 2 anos anteriores à data da vigência da promoção. Então, se nos 2 anos anteriores ele recebeu qualquer tipo de penalidade, ainda que ele se enquadre lá dentro daqueles classificados dos limites estabelecidos, não há de se falar em promoção por merecimento desse cara, ok? Deixa eu pegar uma aguinha aqui. Vamos lá. Volta para cá. Olha só. O funcionário submetido a processo administrativo poderá ser promovido, ficando, porém, sem efeito a promoção por merecimento, no caso, se o processo resultar penalidade. O que ele quer dizer com isso? Olha só. Ele só vai ser considerado essa penalidade se de fato ele for condenado no processo administrativo. O processo administrativo estando em trâmite, não há de se falar em condenação. Por quê? Gente, ninguém será considerado culpado a não ser por sentença irrecorrível, ok? Seja lá na esfera penal, seja na esfera administrativa, ok? Então, se o processo ainda está em curso, ele pode ser promovido. Agora, beleza, o processo chega ao final e resultou em penalidade. Aí o que acontece? A promoção se torna sem efeito. Ok? Artigo 99. Para a promoção por merecimento, é indispensável que o funcionário obtenha um número de pontos não inferior à metade do máximo atribuível. Então, olha só, tem uma atribuição de pontos ali dentro. Vai ser dado uma quantidade X de pontos. Então, ele diz o seguinte, que se a promoção é por merecimento, é indispensável, correto? Que não seja a quantidade de pontos dele inferior ao quê? A metade do máximo atribuível. Então, por exemplo, se o máximo atribuível é 100, ele não pode ter o quê? Inferior à metade, ele tem que ter de 50 para cima. Ok? Merecimento. O funcionário, aqui ó, o merecimento do funcionário é adquirido na classe. Perfeito? Então, o merecimento do funcionário, ele é adquirido na classe onde ele se encontra. Artigo 101, revogado. Perfeito? Artigo 102. O tempo no cargo será o efetivo exercício contado na seguinte conformidade. Vamos embora. Então, como é que esse tempo do cargo ele vai ser computado, vai ser contado? A partir da data em que o funcionário assumir o exercício do cargo, nos casos de nomeação, transferência a pedido, reversão e aproveitamento. 2. Como se o funcionário estivesse em exercício, no caso de reintegração. A partir da data em que o funcionário assumir o exercício do cargo do qual foi transferido, no caso de transferência ex officio. A partir da data em que o funcionário assumir o exercício do cargo reclassificado ou transformado. Artigo 103. Será contado como tempo no cargo efetivo exercício que o funcionário houver prestado no mesmo cargo sem solução de continuidade, desde que por prazo superior a 6 meses. Então, ele diz aqui, ó, será contado como tempo no cargo efetivo, o exercício que o funcionário houver prestado no mesmo cargo, sem solução de continuidade, desde que por prazo superior a 6 anos. Ok?